Olá, tudo bem, pessoal? Estamos aqui para mais um vídeo de biologia, particularmente de histologia, dando continuidade aos estudos de histologia. Temos aqui um vídeo em que falamos de histologia em geral, descrição dos tecidos e do tecido epitelial. Também já temos um vídeo de tecidos conjuntivos. Temos, aliás, mais de um, são vários vídeos, né? E hoje chegou o dia do tecido muscular. Tecido muscular. Os músculos. Olha, mas quando eu falo de músculos aqui, do ponto de vista histológico, ou seja, das células, tá? Das células. Não vai ser do ponto de vista anatômico, não vou ficar descrevendo o nome de músculo, bíceps, tríceps, não é isso. Não é esse o intuito agora, é analisar do ponto de vista histológico, de tecido. Né? Como é esse tecido ou como são esses tecidos, porque tem mais de um tipo de tecido muscular. Mais de um tipo de tecido muscular, tá? Então, me acompanhe aqui, ó. Tecido muscular. Característica, principal característica do músculo. Possui células que realizam contrações, as contrações musculares. Contrações musculares, né? As contrações musculares. Meus músculos. Bom, mas voltando aqui, ó, pro tecido muscular. Qual a origem embrionária? Ele tem origem lá na mesoderme. Relembrando, embriologia, o embrião tem 3 tecidos: ectoderme, mesoderme e endoderme. E o tecido muscular tem origem na mesoderme. Então ele é um tecido de origem mesodérmica. Ah, professor, mas isso é importante, eu preciso memorizar isso. É bom, goiaba, é bom, porque o pessoal gosta de cobrar isso em provas de vestibulares, ou até no colégio, ou de repente até na facul, né? Então fique esperto, a origem do tecido muscular é mesodérmica. Agora, quais os tipos? Lembra que eu falei no plural, que são tipos de tecidos musculares? O músculo pode ser do tipo liso, também conhecido como visceral, né? Por que visceral? Porque geralmente são músculos que estão associados, por exemplo, ao aparelho digestório, ao intestino delgado, intestino grosso, tem também no esôfago, né, aqueles movimentos peristálticos que a gente faz para engolir, né, os movimentos são de músculo liso, esse tipo de movimento, né, no aparelho digestório. Você vai falar, esse nome víscera, eu não gosto muito desse nome víscera, por isso eu prefiro chamar de músculo liso do que visceral. Porque víscera não é exatamente um termo científico, né? Víscera é termo de açougue. O pessoal se refere a vísceras como tudo que está lá dentro da barriga do animal, né, do animal que foi abatido. Mas, genericamente, esse músculo já foi conhecido como visceral, então eu pus aqui, tá? Músculo liso ou visceral. Agora, tem os músculos do tipo estriado. E sendo estriado, o músculo pode ser do tipo cardíaco. Adivinha onde tem o cardíaco? Chuta. Lembra? Cárdia, coração. Cardíaco, você sabe que cardíaco é relativo ao coração. Então seu músculo cardíaco, o músculo do seu coração, o músculo do coração é um tipo de músculo estriado e cardíaco. Tá? Mas por que eu especifiquei estriado cardíaco? Porque tem um outro tipo de estriado. O estriado esquelético. Poxa, o nome já está dizendo também, né? Onde vai ter músculo esquelético? São esses músculos que estão associados aos ossos, né? Por exemplo, para a gente fazer alavanca e conseguir se mover, né? Se deslocar. Olha só quanto músculo, hein? Nossa, que massa muscular. Nossa, muito exercício, né? Para ter esses músculos aqui, você tá percebendo. Bom, voltando para o tecido muscular. Então, eu já descrevi, né? Que tem músculo liso e músculo estriado. E sendo liso ou estriado, né? Sendo estriado, ele pode ser dividido em cardíaco e esquelético. Por que esses nomes, liso ou estriado? Aí tá a questão. Tem a ver com a aparência das células ou dos conjuntos de células, na verdade, né, no caso do músculo estriado esquelético. Músculo liso geralmente tem umas células mais ou menos assim, ó, com essa aparência, a gente chama de fusiforme, quando ela é afunilada nas pontas. Fusiforme em forma de fuso, né?
células fusiformes, uninucleadas, e ela tem fibras, aliás, o que caracteriza, do ponto de vista de composição química os músculos, presença de actina e miosina, principalmente actina e miosina, são as proteínas contrácteis que permitem contração de músculo, né? Só que aqui, elas não são muitas e estão distribuídas assim de uma forma mais dispersa dentro da própria célula, né, e não organizada. Aí a aparência parece ser uma célula lisa se comparada com essas aqui. Olha só, essa aqui extremamente cheia de estrias. Estrias são essas ranhuras transversais, daí estriado. E aqui também, né, você entendeu? Também estriado, também estriado. Por isso, estriado cardíaco, estriado esquelético. Sem estrias, o músculo é liso. Ah, entendeu agora? Entendeu, Goiaba? Entendeu, né? Ó, o que é legal e importante você observar? Por que eu desenhei aqui estes músculos? É aquela coisa, os professores adoram cobrar que você reconheça o músculo pela aparência, os examinadores também. Muito comum, muito frequente, você vai procurar listas de exercícios sobre tecido muscular, você vai encontrar assim o esquema, o desenhinho, né? E o cara pede para você identificar a partir da aparência, Então note, tá? Frisando de novo, músculo liso, células alongadas, uninucleadas, só um núcleo por célula, e essa aparência lisa. Daí o nome liso. Isso é fácil lembrar, né? O liso é liso, tá? Agora, o estriado vai ser estriado, mas ele pode ser cardíaco ou esquelético. E agora, para diferenciar o músculo estriado cardíaco do músculo estriado esquelético? Ó, ambos têm estrias, isso é fato. Ambos também têm uma forma cilíndrica, uma forma meio que cilíndrica, né? Mas olha, no músculo cardíaco, nós temos uma característica, tá vendo essas pontes laterais entre as células, essas conexões entre as células? Nós chamamos isso de anastomose. Anastomose. Daí você vai encontrar muitas descrições falando que o músculo cardíaco apresenta células anastomosadas. O que são células anastomosadas? Com anastomoses, com essas conexões laterais que veja que aqui no estriado esquelético não tem. Não tem. No estriado esquelético não. Só no estriado cardíaco você vai encontrar as anastomoses. Para que servem essas anastomoses? Elas formam uma rede de conexão entre as fibras cardíacas, porque o coração, ao contrário do músculo estriado esquelético, né? O músculo estriado esquelético, basicamente, ele se contrai unidirecionalmente, né? O bíceps, por exemplo, quando a gente contrai, ele diminui o comprimento. Quando você relaxa, ele fica mais longo. Diminui o comprimento. Por isso a gente chama isso de contração. Contraiu, diminuiu o comprimento. Só que ele diminui só nesse sentido, né? Só nesse sentido. Esse músculo que eu estou contraindo aqui nesse caso. Agora, o do coração não. Se você já assistiu o vídeo, nós temos um vídeo aqui sobre sistema circulatório, em que eu comentei que o nosso coração, nós, mamíferos, nós temos um coração tetracavitário, com 4 cavidades, 2 átrios em cima, 2 ventrículos embaixo. Pulsa primeiro os átrios, depois os ventrículos. E são câmaras, né? São câmaras que tem que se fechar. Então você tem músculos que tem que se contrair, você tem fibras que tem que se contrair em várias direções. Você tem fibras, a fibra do miocárdio, que é o músculo do coração, tem que se contrair em várias direções. Então, por isso, essas fibras são conectadas lateralmente pelas anastomoses. São células anastomosadas. Beleza? Como eu falei, se você quiser dar uma... Não se esqueça de assistir, de curtir, de compartilhar, né? Temos aqui um vídeo sobre o sistema circulatório. Aliás, de se inscrever em nosso programa de membros. Precisamos da sua ajuda para crescer, para que a nossa comunidade fique cada vez maior.
né, cada vez maior, e para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo para você, para te ajudar nos estudos, tá? Para te ajudar nos estudos. Se inscreva em nosso programa de membros, baratinho, R$ 4,99, R$ 4,99. E lá tem vídeos exclusivos para os membros. Mas, se você não quiser, né, se comprometer com o programa de membros, você pode fazer uma doação, também ajuda no valor que você quiser, tá? Pelos supers aqui no YouTube mesmo, ou mesmo que você não tiver legal de grana, não dá para contribuir com a grana, eu agradeço muito, nós agradecemos muito os seus likes, as suas curtidas, os seus comentários, tá? Mas voltando aqui, músculo estriado esquelético. Esse tem células cilíndricas também, só que note, aqui tem essas conexões laterais? Não tem anastomose, porque, como eu dizia, o músculo estriado esquelético basicamente tem que se contrair unidirecionalmente, né? Então, não tem as famosas anastomoses. Outra característica. Perceba, aqui, ó, estão delimitadas 4 células. 6. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui a divisão entre as células, tá bom? A divisão entre as células. Agora, aqui, você percebe a divisão entre células? Não. Você percebe vários núcleos, né, nessa longa unidade que forma o músculo estriado esquelético, essa unidade que nós chamamos de sarcômero. O sarcômero, né? O sarcômero é a unidade muscular, né, de contração. E essas estruturas, na verdade, é o que a gente chama de sincício. O que é um sincício? Sincício é uma estrutura multicelular, mas formada por fusões. Como assim por fusões? É que, originalmente, na gênese, lá na formação do tecido muscular estriado esquelético, né, na gênese, na origem, aqui, por exemplo, ó, nós tínhamos várias células. Tinha uma célula aqui com o seu núcleo. Ó, não copie isso que eu estou fazendo agora, porque eu vou apagar daqui a pouco. Uma outra célula aqui, mais uma aqui. Tá vendo? Ó? Então seria 1, 2, 3, mais células. Mas no processo de formação desse músculo, o que acontece? Ó, por isso que eu pedi para você não copiar, Goiaba. Ó, eu vou apagar. Por quê? Porque some a divisão entre as células, desaparece. Some essa separação entre as células. Aí passa a ser uma estrutura longa, grande, com vários núcleos, porque eram várias células, mas que se juntaram, formaram uma unidade só, né? Uma unidade multinucleada, quase como se fosse uma célula grandona, que é o que a gente chama de sincício, justamente porque as fibras de músculo estriado esquelético às vezes têm que ser muito longas, né? Imagina um músculo na coxa, né? Quão longo não é isso? E para gerar força de contração. A gente vai falar daqui a pouquinho, né, das fibras musculares em seu interior, actina e miosina. Vamos ver como a actina e a miosina levam à contração dos músculos, tá? Então, eu vou dar aquela paradinha agora, para você fazer. Você vai dar um print? Dá um print aí. Ou dá um pause. Faça suas anotações. Enquanto isso, eu vou fazendo a musculação e vou trocar a lousa mágica. Estou de volta, pessoal. Está fazendo flexões. Sério, fazer flexões para melhorar minha massa muscular, né? Estou precisando. Estou fazendo algumas flexões. Então, nossa, cansei. 200 é muito. Amanhã vai ter um monte de ácido lático aqui nos músculos. Mas voltando aqui, estamos de volta aqui com tecido muscular, e agora eu vou falar do controle nervoso, sobre os músculos. Professor, mas esta aula não é sobre tecido muscular, você vai falar do nervoso. Calma, eu vou falar do controle nervoso que é exercido sobre os músculos. Porque os diferentes tipos de tecidos musculares têm diferentes tipos de controles. Sério,
É verdade, são controles distintos, diferentes, né? E olha, me acompanha aqui, ó. Me acompanha. Sistema nervoso, do ponto de vista funcional, fisiológico, pode ser dividido em central e autônomo. Central e autônomo. Professor, mas não é sistema nervoso central e periférico? Ah, goiabinha, aí você está falando do ponto de vista anatômico, do ponto de vista anatômico. E nós teremos aqui também no canal um vídeo, se aqui já não temos, depende de quando você está assistindo esse vídeo, né? Talvez até já tenha um vídeo sobre o sistema nervoso. Sistema nervoso. Mas agora estou falando do tecido muscular. E do ponto de vista funcional, como eu dizia, o sistema nervoso é dividido em central e autônomo. Autônomo, e a gente abrevia assim, né? SNC, Sistema Nervoso Central. Se vir anotado assim, se a gente estiver falando de músculo ou de sistema nervoso, de tecido nervoso, eu estou falando de sistema nervoso central, né? E o SNC, o Sistema Nervoso Autônomo, que você abrevia como SNA. SNA, de autônomo. Autônomo. Tá bom? Autônomo, autônomo, exatamente. Aquele dividido em simpático e parasimpático, adrenalina, acetilcolina, sabe? E qual a grande diferença entre esses dois sistemas, né? É que o sistema nervoso central, né? Ele é voluntário. O que significa voluntário? São músculos que estão sob o seu comando. É aquilo que você comanda voluntariamente, como diz o nome. Já, se for autônomo, sistema nervoso autônomo, o autônomo é aquele que trabalha com as descargas de adrenalina ou acetilcolina, e esse é involuntário. Independe da sua vontade. É involuntário. Eu anotei aqui, ó. Voluntário, se for sistema nervoso central, involuntário, sistema nervoso autônomo. Então vem aqui comigo. O que você acha? Não é difícil, vai, pensa comigo, pensa comigo. O que você acha? Músculo liso. Você controla? É autônomo ou é voluntário? O que você acha? Voluntário ou involuntário? Você controla? Controla? Como você controla? Movimentos peristálticos, por exemplo, lembra? Um músculo liso nas vísceras, no intestino. Você controla o movimento do intestino? Controla nada, você não controla não, isso é involuntário, goiaba, é involuntário. Os músculos estão se contraindo, fazendo movimentos peristálticos para o bolo alimentar, que lá na frente vai virar bolo fecal, né? Se deslocar ao longo do seu intestino, para se deslocar ao longo do seu intestino. Isso é involuntário, independe da sua vontade. Se independe da sua vontade, podemos afirmar que músculo liso está sob a ação de qual sistema? Sistema nervoso, fala goiaba, autônomo, né? Você não controla a velocidade que você vai produzir o cocôzinho. Você fala, ai, hoje antes de sair de casa eu quero fazer um cocôzinho antes, que eu não gosto de fazer cocô fora de casa. Aí tem gente que tem isso, né? Não faça cocô fora de casa. Tem comunidade que fala isso, né? Não. Comunidade na internet, não faça cocô fora de casa. Tem gente que fala isso. Mas, ó, ai, quero fazer um antes de sair. Mas você consegue acelerar isso? Não. Ou você fala, lembrei, eu tenho compromisso, então eu vou segurar a volta. Não, isso independe da sua vontade, goiaba. Isso é involuntário. Eu vou até anotar, apesar de eu já ter dito, ó, SNA, e se SNA é óbvio que é involuntário, eu vou ser redundante e vou escrever involuntário. Involuntário. Para você não esquecer, goiaba. É involuntário. Nossa, até errei a cor do giz aqui. Sou meio daltônico. Bom, mas é bom porque fica destacado, né? Esse aqui é um verde um pouco mais radioativo. Ó, involuntário. Lembra disso? Músculo liso é involuntário. Você não mandaram os músculos lisos. Agora, músculo estriado cardíaco. Eu tô falando do coração. Músculo do coração. Você controla seu coração? Controla os batimentos cardíacos? A velocidade dos batimentos cardíacos? Você controla? Controla nada. A pessoa tira aquele... O que acontece? Seu coração dispara. É adrenalina. Seu coração começa a bater mais rápido. Você não controla. Por quê? Quem manda no coração? Ah, que pergunta absurda. Quem manda no coração? Coração é sistema nervoso autônomo. Então seu coração é um músculo involuntário. Involuntário. Parece que eu já ouvi essa frase. Meu coração é um músculo involuntário que pulsa por você. Já ouviu essa música? Nunca ouviu essa música? Marisa Monte?
Tem outras versões também, é que eu sou das antigas, eu lembro da versão da Marisa Monte, muito linda essa versão. Meu coração é um músculo involuntário que pulsa por vocês. Agora eu conquistei vários likes, não foi? Não foi? É. Então, o coração é um músculo involuntário, você não controla seu coração, tá? Por isso que quando você leva um susto, ele dispara, ou quando você está mais calmo, ele começa a bater mais devagar. O coração é um músculo involuntário. Mas músculos estriados esqueléticos. Músculos estriados esqueléticos. Músculo esquelético, você controla? Claro que controlamos, né? São esses que eu estou usando aqui agora para me mover, para fazer exercícios, para desenvolver meu bíceps. Bíceps é um músculo estriado esquelético, ele é voluntário, né? Quando eu faço exercícios desse tipo, eu estou usando músculos voluntários, né? Quando você anda, quando você se desloca, você está usando músculos estriados esqueléticos. Esses são voluntários, esse você controla. Por que eu estou fazendo isso? Ó, abre, fecha, porque eu quero. Isso aqui é voluntário, ó. Abre, fecha. Se eu quiser parar, eu paro. Na hora que eu quiser, eu paro. Porque isso aqui é voluntário. Na hora que eu quiser, eu paro. Eu paro, porque é músculo voluntário, tá? Então, se é voluntário, quem manda? Quem? Sistema nervoso central. Muito bem, você é esperto. Você não é goiaba. Você lembrou que é SNC. E se é SNC, é voluntário. Músculos estriados esqueléticos são voluntários. Voluntário. Ainda bem, né? Ainda bem, porque é isso que salva a nossa honra. Como assim salva a nossa honra? Não sei se você já passou por isso, né? Sabe aquela história? Não que já tenha ocorrido comigo, sabe? Mas aquela história... Goiaba tá naquele ônibus de viagem longa. Poxa, eu fui justo naquela empresa mais barata. Não fui eu, uma pessoa. Foi justo naquela empresa que os ônibus não tinham banheiro. E a viagem era longa, sabe? Viagem longa. E aí o ônibus já passou na última parada. Agora só no fim que ele vai parar de novo. E justo nessa última parada você tava com muita fome. Você falou, caramba, que fome. Aí ele parou naquela lanchonete de beira de estrada, assim, aquela meio suspeita, sabe? Você tava com muita fome, você olhou assim ali no salgadinho, você falou, caramba, não tinha muita opção, só tinha um quibe ali. Você falou, mas me vê esse quibe aí, né? Aí quando o cara tocou as moscas que você viu que era uma coxinha. Putz, grila. Você já tinha pedido, tava com vergonha de falar não e tava com muita fome, né? Você encarou aquela coxinha. Nossa, aquela coxinha da beira da estrada. 1, 2 horas depois começa o efeito, né? Puxa, as bactérias se multiplicaram lá na sua barriga. Começa a produzir toxinas, gases. E aí começam aqueles movimentos peristálticos. Peristálticos são involuntários, né? Power Ranger, sabe aquela... Nossa! Aquela dor de barriga Power Ranger, sabe? Aquele... Você fala, nossa, esse deu 9 na escala Richter. E você fica desesperado, o que você sabe que depois do terremoto, o que vem? Tsunami, né? Putz, você... Caramba! E você começa a ficar nervoso, você, poxa, acho que eu não vou conseguir segurar, né? Nossa, e quando você fica nervoso, você libera adrenalina e o seu coração, nossa, começa a bater mais rápido, putz, grila, coração batendo rápido, você suando frio assim, cada vez que o ônibus passa numa lombada, você, nossa, não vou conseguir, mas o que salva a nossa honra? O que salva a nossa honra? O aparelho digestório é músculo liso ali, mas na última saída, sabe, o último portal, a fronteira final. Sabe o que eu tô falando? O esfíncter anal. O esfíncter anal é músculo estriado, que sorte, esquelético. Por quê? Isso significa que ele é SNC, ou seja, é voluntário. Tá ligado? O que acontece? Na hora do aperto, na hora da dor de barriga, o que você faz? Trava o esfíncter, sabe aquela... Não passa nem Wi-Fi. E aí você vai conseguir segurar até onde der, né? Tomara que até o fim da viagem... Ou se não, deixa de ser goiaba, vira pro motorista e fala, para, encosta que eu preciso ir ao banheiro. Não que tenha acontecido comigo, tá? Não que tenha acontecido... mas, você entendeu? Só para destacar aqui,
a importância, né? O esfíncter anal ser um músculo estriado esquelético que está sob comando. Senão a gente sairia pelo mundo defecando e andando. Ai, crente, professor. Nossa, ia ser nojento, né? Mas olha, ó, mais uma lousa para você anotar, para você se divertir, né? Dá o print aí, dá o print, para você lembrar que o meu coração é um músculo involuntário. Ah, coração vagabundo, né? Quem manda no coração, não é? E eu vou sair de cena agora para trocar a lousa mágica e fazer mais alguns exercícios. Agora acho que eu vou fazer abdominais. Estou precisando, estou um pouco flácido, tá? Vou fazer abdominais. 499. Aqui. Oh, já voltou. Aí, pessoal, estamos de volta aqui com a lousa mágica. Agora para te mostrar a estrutura de contração muscular. O sarcômero. Para isso nós temos aqui um esquema de um músculo estriado esquelético, né? Claro, um músculo estriado esquelético. Tipo o meu bíceps, eu estava fazendo exercícios aqui, você reparou, né? Para desenvolver melhor meu bíceps aqui. Então, meu bíceps... Então, mas voltando aqui. Então, ó, você está vendo aqui o músculo, aliás, esse aqui é o bíceps, né? Esse aqui é o de trás, aqui é o tríceps. Aí, o músculo contrai. Mas aí a gente vai pegar um detalhe do músculo, ampliou a fibra, ampliamos mais, até chegar naquele esquema, lembra aquele esqueminha que eu fiz ali, ó? Da fibra muscular com vários núcleos, vários núcleos. Peguei ela aqui dentro, assim, ó, já estamos chegando no nível molecular. Nossa, e aqui a gente já está ampliando com o microscópio eletrônico para ver umas moléculas de actina, miosina, a actina e a miosina, né? Algumas pessoas chamam de filamento grosso, filamento fino, as actinas, para te mostrar como o músculo contrai, porque o músculo na verdade é uma espécie de sanfona, uma espécie de sanfona, literalmente, porque ó, como que meu músculo aqui, ele tá comprido, ele contrai, né, ele fica mais curto e mais grossinho, relaxei, contraí, relaxei, então, quando eu mando o estímulo pro músculo, eu falo, contrai, né, contrai, o que acontece? É óbvio, esse estímulo foi nervoso, né? Existe aqui uma membrana em torno, né, chamada retículo sarcoplasmático, que fica em torno aqui assim, né, dessa estrutura, e o retículo sarcoplasmático envolve aqui, ao longo dele há canais para injetar cálcio. Quando o cálcio penetra aqui dentro, ó, a gente agora está no nível molecular, o cálcio penetrou aqui. Ele ativa uma mudança conformacional. Olha, repara aqui comigo, você está vendo? Essa aqui, assim, são as actinas, tá? Essas são as actinas. Tá aqui, ó, actina, tá vendo? Actina. Essa vermelha aqui no meio é a miosina. Aliás, mio vem de músculo. Mio é músculo, adivinha, hein? Grego. É mio, relaxante. Relaxante muscular. Biologia não é difícil, professor, é só saber grego, né? Então, mas a gente mandou o impulso, entra cálcio aqui dentro. Quando entra cálcio, você está vendo que tem uns bracinhos aqui, ó? Tem uns bracinhos. Os bracinhos, né, da miosina, eles se direcionam para a actina, eles prendem assim. E aí, aqui está relaxado. Aqui o músculo está relaxado, né? Ó, tá vendo? Está relaxado aqui. Aí esses bracinhos vão mudar, eles vão fazer movimentos assim, ó. Pegou lá aqui e faz assim. De novo, ó. Quando faz isso, adivinha, colou aqui, todos simultaneamente. E fazem isso, essa actina que tá pra cá, ela vem mais pra cá. E essa daqui simultaneamente também. Todos os bracinhos. Então vai fazer assim. Então, essa unidade de contração muscular, que é o sarcômero, vai fazer assim, ó. Fecha, como eu falei, como uma sanfona. Olha como diminuiu. Diminuiu. É quando o músculo está contraído. E você manda o sinal para o músculo relaxar o músculo.
relaxa. Quando o músculo relaxa, ele volta para esse estágio. Os bracinhos soltam e voltam para ser como estavam antes e fica assim. Então, relaxa, contrai, relaxa. Agora, aqui, como eu falei, nós estamos em nível molecular. Veja que a distância que diminuiu aqui entre as actinas, aqui aparece uma grande diminuição, né, de distância. Ó, ficou assim. Mas em nível molecular isso é bem pequenininho, bem pequenininho. Só que você tem que lembrar que são muitos, mas muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos milhares de sarcômeros em cada fibra, muitos sarcômeros e muitas fibras juntas. E todas juntas formando o músculo e contraindo simultaneamente. Por isso que a gente vai ter uma contração que se reflete em nível macroscópico. Você vê o músculo, você vê meu músculo contraindo. Olha, mas contraiu, ficou grossão. Entendeu? Então, na verdade, a contração muscular ocorre por uma reação química, a mudança conformacional dos bracinhos aqui, das miosinas em direção às actinas e fazendo esse contrai, relaxa, né? Relaxado, contraído, relaxado, contraído. Ó. Aqui, esse sarcômero está relaxado. Tá? Quando o músculo está relaxado. Aqui embaixo é quando está contraído. Você viu? Diminuiu a distância, ó, de lá para cá, de lá para cá. Agora, você acha que isso ocorre de graça? Não é de graça. Para esses bracinhos aqui mudarem de posição, adivinha o que acontece? Chuta! Exatamente. Consome ATP. Consome energia. Professor, nada de graça. É nada de graça. Esse processo aí consome ATP. Esse processo de mexer os bracinhos, do bracinho vir para cá, consome ATP. E muito ATP, não é pouquinho não, tá? É muito ATP. Muito ATP. Então, quando você faz contração muscular, você está gastando bastante energia. Tecido muscular é um dos que mais consome energia, né? Você sabe que quando você quer perder reservas lipídicas de gordura, né? Tem que fazer exercício. Músculo contraindo gasta energia vai consumir os seus depósitos adiposos. Então, consome ATP. Músculo consome muita energia. Consome muito ATP. Sim, é um dos, como eu disse, tecidos que mais consome energia. Por isso ele é riquíssimo em mitocôndrias. Muitas mitocôndrias. Aí você quer aumentar sua massa muscular. O que você faz? Faz exercício. O que mais você faz? Você consome bastante aminoácidos, Você consome whey, aqueles aminoácidos hidrolisados ou como é que fala? Às vezes a proteína propriamente dita, né? A proteína. Por que, professor, que quem faz musculação precisa consumir bastante proteína? Porque, miosina, actina e miosina são o quê? Proteínas. Músculos são feitos de proteínas. Então, se você quer aumentar sua massa muscular, você tem que produzir proteínas. E para produzir proteínas, você precisa de aminoácidos. Por isso que marombeiro consome muita proteína, consome muita clara de ovo, porque é rica em uma proteína chamada ovalbumina, muito peito de frango, para aumentar, porque lá tem proteína. Você quebra as proteínas, libera os aminoácidos e usa para fazer as suas. Ou quando o cara já consome hidrolisado, como eu falei no caso do whey,
Putz, fazendo propaganda de graça, né, meu? Esqueci, eu fiz uma propaganda de graça pro Whey. Pô, mas se o Whey quiser patrocinar nosso canal, a gente aceita, tá bom, Whey? Ó, estamos aqui dispostos a receber seu patrocínio. Estamos. Ou você que quer se inscrever no nosso clube, né? No Ser um Goiaba Plus. Sim, estamos aceitando. Aliás, estamos precisando da galera se inscrever, curtir, compartilhar, né? Então, mas eu dizia, quando você faz exercício, você precisa produzir proteínas, actina e miosina. Por isso que o marombeiro consome muita proteína. Ah, mas você sabia que músculos estriados esqueléticos, esses músculos aqui, as células dos músculos estriados esqueléticos, não se multiplicam, geralmente não se multiplicam após os 21 anos? Poxa vida, professor, se não se multiplicam após os 21 anos, como é possível o indivíduo aumentar a massa muscular? Mesmo após essa idade, não tem pessoas que mesmo após os 50, 60 anos, você já viu? Aqueles vovô marombeiro, né? Bombado, sarado. Como que eles conseguem aumentar os músculos e as células não se multiplicam, professor? Você falou que as células não se multiplicam. É verdade, as células não se multiplicam, estou afirmando. No entanto, apesar delas não se multiplicarem, elas podem se hipertrofiar. Formam-se mais fibras dentro da célula. Então não é que aumentou a quantidade de células, aumenta o número de fibras dentro das células. É o que a gente chama de hipertrofia muscular. Pelo exercício, né? O exercício associado ao consumo de proteínas ou aminoácidos, tá? Mas não adianta nada você consumir bastante proteína, bastante aminoácido, se não fizer o exercício. Se não fizer o exercício, não vai virar, né? Não vai virar, você tem que fazer o exercício para o músculo se desenvolver, são necessários para o músculo se hipertrofiar. Se você quer hipertrofiar seus músculos, não é? Se você quer hipertrofiar os seus músculos. Tem um pessoal que recorre, que a galera fala de bomba, né? O que é bomba? Hormônios como hormônio do crescimento ou testosterona. Isso é perigoso, extremamente perigoso, galera. Toma cuidado com isso. Não é legal. Eu sei que você vai falar, mas aqueles fisiculturistas profissionais que usam para ficar bombadaço. Mas eles estão se expondo a riscos, tá? Excesso de hormônio que está vindo de origem externa, o cara injetando hormônio, né, para aumentar massa muscular, traz riscos, porque imediatos, aumenta o metabolismo, por exemplo, o batimento cardíaco pode causar taquicardia, o indivíduo pode ter uma parada cardíaca, pode causar também danos a médio e longo prazo ao fígado, pode causar até um câncer no fígado, Nossa, cuidado com essas, né, essas bombas, esses hormônios, né, esses esteroides que o pessoal abusa às vezes, né? E fora outro risco também, né? Por exemplo, homens, o principal esteroide masculino qual que é? O que aumenta a massa muscular? A testosterona. Testosterona que é produzida nos testículos. Testosterona vem de testículo, né? Agora, a gente produz testosterona no testículo. O cara começa a aplicar testosterona, às vezes tem caras que usam até de cavalo, testosterona de cavalo, de origem externa. Seu corpo trabalha com a lei do menor esforço. Qual que é a lei do menor esforço? Seu sistema endócrino está sempre monitorando ali, está vendo que o nível de testosterona está altíssimo. Então, a estrutura produzidora, né, que produz testosterona, né, produtora de testosterona, não precisa produzir mais. Então ela começa a atrofiar. Os testículos podem começar a atrofiar. Sério, os testículos atrofiam. E o cara não vai aplicar testosterona a vida toda, né? Até porque ele não vai viver muito tempo se fizer isso. Então chega um momento que ele fala, não vou mais usar isso, só que quando ele parar de usar, para de vir a testosterona de origem externa
e ele não produz mais. Os testículos estão atrofiados, aí pode começar a ocorrer alterações, né? Ao invés do cara ficar bombadão, sarado, vai ocorrer o contrário. Pode ocorrer até feminilização, pode ocorrer, né, desenvolvimento das mamas, sabe? Então, fica longe disso, não é legal, tá? Não é legal. Bom, galera, é isso aí. Eu vou parar por aqui. Tecido muscular. Falei até demais do tecido muscular, né? Falei até demais. Essa lousa legal para você dar o print, fazer suas anotações. E eu vou saindo de cena. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pensar que exercício eu vou fazer. Abdominal já fiz, flexão já fiz. Ah, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, dar o like, mandar as dúvidas aqui, né, nos comentários, fazer seu comentário e se inscreva em nosso clube de membros. Ou, se quiser, dá aquela ajuda pra gente com aquele supers, com o valor que você puder ou quiser, né? Falou, gente. Tchau, tchau.